Antes de dar a palavra, então, ao desembargador Gabriel Zéfiro, só concluindo aí, então, a ideia desses encontros, né, é porque isso aí, as consequências sociais, né, é porque nós, da escola, eu e o Conselho Consultivo, nós pensamos sempre que o juiz é que é responsável pelo trabalho dele, o juiz é responsável pela decisão dele, não é o legislador que é responsável, é o juiz. É porque, às vezes, é muito fácil o juiz dizer, eu não tenho nada com isso, eu só cumpro a lei. Não só cumpre a lei, não. É para cumprir a lei tem que ser interpretada. A interpretação da lei, quem faz é o juiz. E é exatamente por isso que existe o juiz, né? Senão não precisava ter juiz. Então, e isso é muito difícil, isso produz sofrimento, produz angústia, e é assim mesmo, até porque se o juiz não tiver angústia no seu trabalho, então eu acho que ele não está trabalhando bem. A angústia faz parte, né? Integra a atividade judiciária. E um pouco são essas questões aí anunciadas aqui no curso que a gente vai discutir. E aí, então, antes do Baldez e da Marina, desembargador Gabriel. Obrigado. Então, está tudo ótimo. Bem-vindos, e vamos aproveitar, então, a palestra e esses dias todos, que vai ser importante. Convivam, troquem experiências entre vocês, isso é uma grande oportunidade de vocês conversarem. Lá está acontecendo isso, está acontecendo, eu tive que fazer tal coisa, o que eu faço com a audiência? É o momento de vocês se ajudarem mutuamente com conversas a respeito da atuação profissional, a respeito do que vocês enfrentam nas comarcas, que não, eu sei que não é mole. Então, senhores, vamos em frente. Obrigado. Obrigado, Gabriel. E é só para reforçar um pouco isso que o Gabriel falou, é fundamental o encontro aqui. Por isso que a gente quer muito que, é claro, quem está em campus, e a gente não fez o programa com uma certa antecedência, então tinha audiência hoje de preso, não pode adiar a audiência de preso, claro. Mas estar aqui é fundamental pela troca da experiência. É porque o juiz fica muito sozinho, né? O juiz fica muito isolado. E essa é uma característica até perversa da estrutura do judiciário, o isolamento do juiz. Ele se enclausura, ele não sabe o que está acontecendo, ele perde, ele se distancia da vida, do sofrimento, das questões que estão aí palpitando na vida, do lado, às vezes, dele, e ele não consegue enxergar. Então, estar aqui nessas segundas e nas outras que virão depois, vai ser, assim, fundamental, até para fazer essa troca de experiência. E aí, depois, a gente vai apresentar também, porque eu acho importante que haja uma outra troca de experiência de vocês conosco da escola, né? De ligar, telefonar, mandar e-mail para perguntar alguma coisa ou alguma dúvida. Então, acho que é para ter também, é para concretizar também esse trabalho de troca de experiência, um pouco para tentar quebrar a solidão do juiz, para fim de que o juiz ele chegue mais perto, né, da efetiva concretização dos direitos, né? Então, inicialmente, eu passo a palavra a Marina Santos. Marina é uma pessoa que não tem formação acadêmica, ela é uma militante do movimento dos trabalhadores sem terra. A vida dela é isso, né? E então ela vai um pouco apresentar aí e também a visão que ela tem, né, do poder judiciário e das questões da prática, da experiência e da militância dela. Marina, então, obrigado pela presença. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia também, e agradecer aqui a composição da mesa, especialmente ao Verane pelo convite, ao companheiro Baldez e ao desembargador Gabriel. E agradecer pelo convite, mais uma vez, de estar aqui para a gente debater esse tema e especialmente de conversar com vocês também, né, que são todos jovens, mas já com um trabalho super importante, né, assim, na sociedade brasileira. E esse tema do direito à terra, à reforma agrária, ele é um tema pouco debatido, né, na sociedade brasileira,
e quando debatido, principalmente os elementos trazidos pela imprensa brasileira, traz as questões relacionadas aos conflitos pela terra, que são consequências das lutas pelo direito à terra, né, que na maioria das vezes as famílias organizadas fazem, e o que a imprensa traz é sempre carregado muito com um preconceito grande, né, daqueles que estão, enfim, na luta. Então, eu acho que é super importante assim que vocês, juízes, jovens, né, estejam debatendo esses temas agora, principalmente que são temas que têm um conjunto de populações, de povos, especialmente no interior, né, do Brasil, que estão diretamente relacionados a isso e que muitas vezes não chega até ao debate, enfim, que vocês estão fazendo no dia a dia. E eu sempre gosto de fazer um pouco essa reflexão antes da gente entrar nos elementos mais diretos aí da questão da questão agrária, da reforma agrária em si, é que aqui no Rio de Janeiro, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, esse é um tema mais difícil ainda de lidar, porque vocês mesmos devem estar se perguntando, né? Nossa, mas eu moro aqui nessa cidade tão urbanizada, né, na cidade cultural do Brasil, o que eu tenho a ver com questão agrária, com reforma agrária, com um tema que parece tão longe da realidade de cada um de vocês, né? Por estarem vivendo nesse mundo aqui tão urbanizado. E o estado do Rio de Janeiro também reflete um pouco isso, né? Aqui 93% do estado é totalmente urbanizado, então fica difícil as pessoas pensarem como é que faz essa relação aí com o tema da terra, com a questão agrária, com a reforma agrária, com os temas que estão envolvidos nessa relação, né? Mas acho que durante a nossa conversa aqui a gente vai ver que vocês estão de alguma forma diretamente ligados também a essa realidade, né? Porque todos nós comemos, especialmente, né? E a nossa alimentação, ela depende necessariamente desse trabalho de quem está aí ligado mais diretamente à terra, enfim. Bom, então, queria só começar colocando assim que, para a gente debater esse tema, enfim, do direito à terra, da reforma agrária, necessariamente, hoje especialmente, nós temos que pensar um pouco como que está o tema da questão agrária brasileira, né? Não vamos gastar muito tempo de pensar isso aí desde 1850, digamos assim, né, da libertação da escravidão. Desde lá até aqui, muitas lutas necessariamente teve que haver nesse país. Mas acho que o Baldez vai tratar um pouco mais disso. Eu queria conter assim a nossa reflexão, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que nós, dos movimentos sociais do campo, especialmente os que estamos organizados na Via Campesina no Brasil, vemos que nós temos hoje 2 projetos em desenvolvimento no campo brasileiro. E esses 2 projetos, eles têm interesses diferentes, né? São 2 projetos que têm, de fato, interesses diversos. Um projeto está relacionado àquele que talvez a gente ouve mais falar, né, nos meios de comunicação, tem mais investimentos financeiros, políticos e etc., que é o projeto do agronegócio. Se a gente for olhar assim para o Brasil, desde o início da década de 90, especialmente com o advento do neoliberalismo avançando, especialmente na América Latina, no Brasil, o agronegócio se organiza com força.
E no agronegócio estão contidos, então, aquele latifúndio mais atrasado no Brasil, que era esse latifúndio mais concentrador de terra, escravagista, né? Aquele latifúndio mais atrasado que na nossa cabeça assim a gente vê o fazendeiro, né, em cima de um cavalo com 38 na cintura, de butinão, chapéuzão na cabeça, etc. Então concilia, né, esse latifúndio mais atrasado com aquilo que é chamado de moderno. O que é esse mais moderno? São as empresas hoje que estão tomando conta, enfim, né, da terra, dos bens da natureza, para além da terra, mas a água, a biodiversidade, os minérios, enfim. Então, os bancos hoje também, né, a gente pode pegar o exemplo do Daniel Dantas, por exemplo, né, lá no Pará, então, um grande banqueiro que está na disputa, né, digamos assim, com as terras, do grande latifúndio, enfim. Então, claro, esse moderno também a gente pode avaliar ele entre aspas, porque é um moderno, digamos assim, que tem consequências sérias assim para a sociedade brasileira, exemplo do trabalho escravo, né? Esse trabalho escravo também moderno nos dias de hoje, né? Então, como que um moderno que traz trabalho escravo pode ser considerado tal, né? Então, também tem questões aí que nós temos que pensar sobre isso. Bom, o agronegócio, por um lado, eles falam, e junto com os últimos governos do Brasil, dos últimos anos, falam que tem realizado a maior reforma agrária do mundo, né? Ou seja, a questão base da realização de uma reforma agrária é a democratização da terra, é dividir a terra, né? Mas os índices de Gini nos mostram que nos últimos anos do Brasil aumentou a concentração da terra. Então, se a gente for olhar os dados aí do Censo Agropecuário, especialmente de 2006, que foram revelados somente em 2009, 1% de proprietários detém 46% das terras agricultáveis no Brasil. Então, se a gente for ver essa questão da concentração da terra, você logo de cara vai ver que o direito à terra ou a realização da reforma agrária, ela não está muito próxima a nós, uma vez que os próprios índices de Gini aí nos comprovam, então, que há essa concentração da terra cada vez maior. E também dos dados do Censo Agropecuário de 2006. Também, segundo o Censo Agropecuário, há no Brasil 15 milhões de pessoas que são sem terra, ou seja, em torno de 4,5 milhões de famílias. Por um lado, há uma grande concentração de terra no Brasil, por outro, um enorme contingente de famílias aí que são sem terra, né? 4,5 milhões, que dá mais ou menos em torno de 15 milhões de pessoas aí que são sem terra. Bom, outro problema que produzido pelo agronegócio, digamos assim, mas que também tem como consequência para a sociedade, é a questão da produção, né? A grande maioria das terras que são agricultáveis no Brasil não são utilizadas para a produção de alimentos, porque elas são utilizadas e também as empresas, os proprietários recebem muitos recursos públicos para isso, que é a produção de monocultivos, ou seja, de poucos produtos que são destinados para exportação, né? Então, a cana-de-açúcar, pinos, eucaliptos, soja, elas têm prioridade na produção para exportação e deixam em detrimento, então, a produção de alimentos, digamos assim, os alimentos daqueles que chegam à mesa dos trabalhadores todos os dias, né? Tanto do campo como dos trabalhadores da cidade, óbvio. Uma outra consequência, digamos assim, problema que traz esse modelo do agronegócio é a questão da desterritorialização do campo, ou seja, junto com essa coisa do êxodo rural, desde a década de 60, especialmente, que tem ocorrido no Brasil, muitos trabalhadores ou pequenos agricultores que viviam, então, no campo com... Depois nós vamos ver com o outro projeto aí que está em desenvolvimento também mais detalhes sobre isso,
mas que atuavam, que trabalhavam, que tinham emprego fixo no campo, estão sendo obrigados, então, a migrarem do interior do país para, hoje em dia, as médias e grandes cidades, né, em busca da disputa aí de trabalho, de moradia, enfim, em busca aí dos direitos. Mas isso tem trazido sérios problemas, digamos assim, tanto para o campo, né, que há essa desterritorialização, aumenta aí a concentração de terras, e nas grandes cidades para onde esse povo tem ido, aumenta também os problemas aí de disputa em torno dos direitos, né, seja tanto da moradia, de educação, de saúde e assim por diante, segurança, enfim. Outro problema é que esse modelo aí do agronegócio, vocês devem ter visto nesses dias aí também um problema relacionado a isso no estado de Goiás, é que o Brasil tem sido, nos últimos anos, especialmente desde 2009, o país no mundo que mais produz e mais consome agrotóxico. E os agrotóxicos são utilizados necessariamente, a grande maioria deles, na produção agrícola, ou seja, o alimento que nos chega à mesa, esse é um dos temas que eu dizia no início, que vocês têm uma ligação diretamente com essa questão, queiramos nós ou não, é relacionada aos alimentos e ao fortíssimo uso de agrotóxicos no Brasil. Bom, a própria Anvisa, que é ligada ao Ministério do Meio Ambiente, tem colocado e demonstrado dados que cada brasileiro consome, em média, 4,5 litros de venenos por ano, a partir daquilo que nós comemos, né, por conta desse modelo. E estava dizendo, não sei se vocês viram, na semana passada foi noticiado em cadeia nacional no estado de Goiás, né, que estiveram passando veneno e contaminou uma escola direto, assim, teve várias pessoas que passaram muito mal, enfim, né? Então, desde 2009, o Brasil tem levado o troféu, né, ganhado o prêmio todos os anos de país que mais consome agrotóxico no mundo. E isso, a população é que tem consumido, toda a população, seja a que vive lá no interior, seja que vive no campo, seja que vive nas pequenas e médias cidades, mas também quem mora nos grandes centros urbanos, como no Rio de Janeiro, também sofre com essas consequências desse modelo gerado aí pelo agronegócio, pelas grandes empresas, pelos grandes concentradores aí da terra. Bom, esse modelo também tem gerado aí, retomado, voltado o Brasil a essa questão do trabalho escravo, né? Também essa questão do trabalho escravo nos parece uma coisa tão distante, ou de tantos anos, né, que parece, nossa, o que nós aqui do Rio de Janeiro temos a ver com isso, né? Assim, uma coisa tão longe da gente. Mas, se vocês forem olhar os relatórios aí da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, eles têm demonstrado com dados que no Brasil tem em torno de 25 mil trabalhadores em regime análogos ao trabalho escravo. Ou seja, se a gente for olhar para o Brasil, né, o tamanho, o contingente de pessoas e tal, nós só temos 25 mil trabalhadores escravos. Vamos combinar, né, que isso é uma coisa que envergonha a cada brasileiro, né? Onde, né, é impossível admitir uma coisa dessa. Nós temos 25 mil trabalhadores em regime análogo de trabalho escravo. E 2009, agora, né, recentemente, a equipe que trabalha com esse assunto do Ministério do Trabalho detectou aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui em Campos dos Goytacazes, né, o município com maior número de trabalhadores escravos do Brasil, em 2009. Então, você vê, aqui em Campos dos Goytacazes, né, a 4 horas aqui do Rio de Janeiro, de carro, ônibus, enfim, a 4 horas da cidade cultural, da capital cultural do Brasil, né, ou da cidade mais industrializada, mais urbanizada, digamos assim. Então, realmente são questões assim que
nos faz pensar realmente que tem a ver diretamente com as nossas vidas, né? com o nosso trabalho, enfim. Se a gente for pegar as denúncias que estão ocorrendo aí, né, diretamente com a senadora Cátia Abreu, por exemplo, né, que tem feito várias gestões aí para ser ministra também do governo atual, que também não duvido muito disso acontecer, mas ela é do Tocantins, então se for pegar o nível de denúncias que tem contra essa senadora, das ações que ela faz hoje em dia, né, no sentido de invadir literalmente, né, terra de indígenas, de quilombolas, de tirar pequenos agricultores, com as questões ambientais, né? Então deixa aí consequências sérias, né, para a população. Bom, nós poderíamos ficar aqui falando, né, por muito tempo aí de muitos outros problemas, digamos assim, que esse modelo tem trazido aí para a população brasileira. Mas também queria falar um pouco para a gente poder pensar também desse outro projeto, porque lembra que eu falava inicialmente que nós temos 2 projetos em desenvolvimento no campo. E eu acho que isso é importante para o trabalho que vocês estão desenvolvendo de saber, porque mesmo que isso pareça de fato que é coisa de outro mundo, né, ou que é coisa, isso aí é coisa que a Marina está falando, é coisa que acontece lá em Goiás, no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, especialmente, né? Mas infelizmente são questões que estão aqui muito próximas, que dialogam diretamente assim com a nossa realidade. Bom, o outro projeto em desenvolvimento no campo, então, que dialoga mais diretamente, digamos assim, com aquilo que com os temas que estão inseridos nos movimentos sociais do campo brasileiro, é o projeto da agricultura familiar camponesa. Digamos assim que é um projeto também em desenvolvimento, em detrimento, é verdade, mas é um projeto também que tem muita força. Por quê? Porque tem muito mais pessoas envolvidas. No projeto do agronegócio, o que tem é contingentes, grandes territórios, digamos assim. E a disputa aqui se dá essencialmente por território, né? No território que está envolvido a terra, que está envolvida a água, que está envolvido as questões de trabalho, de sobrevivência, do desenvolvimento das comunidades, que tem a ver com o território de indígenas, de camponeses, de quilombolas, e assim por diante. Bom, o projeto da agricultura familiar camponesa, na verdade, ele continua mais que resistindo, digamos assim, no campo. Mas é um projeto que também tem muita força, porque, segundo também o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar camponesa no Brasil é responsável pela produção de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos trabalhadores, tanto do campo como na cidade. Bom, o agronegócio está preocupado em ter muita terra, em produzir poucos produtos que vão para a exportação, mas os pequenos agricultores estão preocupados, digamos assim, com a produção de alimentos. Se a gente for pegar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, início do ano, que tem muitos problemas com a chuva aqui na Serra, que é uma região de muita produção agrícola, né, com muitas famílias com pouca terra, mas que produzem muito. A grande maioria desses produtos chegam aqui, né, que abastecem o Rio de Janeiro. Quando tem muitos problemas com chuva, que ali para de produzir, vocês podem perguntar para as suas mães, enfim, as pessoas que vão ao supermercado, à feira, para vocês, para verem o número do aumento do valor dos produtos que vocês consomem, né? Seja legumes, frutas, carnes, enfim. Carne é pouco, não é tanto produzido aqui no estado, né? Mas legumes e frutas, especialmente que vêm aqui da Serra, isso tem uma mudança significativa. Talvez não tanto para vocês que têm bons salários, digamos assim, né, comparado com a média total assim da população, mas no bolso do trabalhador, em geral, pesa. Isso tem consequências sérias, digamos assim, né?
Bom, esse projeto da agricultura familiar camponesa, que estão inseridos aí, né, os pequenos agricultores, os assentados da reforma agrária, aqueles que já conquistaram a terra, que são em torno de 900 mil famílias hoje, quase 1 milhão de famílias hoje que conquistaram a terra nos 20 anos aí, né, de lutas. Os indígenas, os quilombolas, as quebradeiras de coco, então essas estão inseridas nesse projeto da agricultura familiar camponesa. Esse projeto, para além, digamos assim, de lutar pela resistência, pela sua continuidade aonde estão vivendo, também tem trazem em si, consigo, nas suas pautas, digamos assim, nas suas lutas, outros temas que têm a ver diretamente também conosco, não só com aqueles que estão no campo. Mas uma é a realização, por exemplo, da reforma agrária, seja pela distribuição das terras, e aí iniciando pelas maiores fazendas, digamos assim, né, ou pelas maiores propriedades, e isso faria, então, impedir a concentração da terra, da propriedade da terra, da água, das florestas, da biodiversidade e etc., né? E tem projeto de lei, inclusive, relacionado a isso, como instituir o limite máximo à propriedade da terra, de acordo especialmente com as características de cada região. Se for pegar, por exemplo, quem tem uma propriedade em Mato Grosso, não vai ser as mesmas características, né, do limite máximo da propriedade que vai ter aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui vai ser bem menor, né? Lá bem maior, enfim. Outra pauta que está relacionada a isso é a regularização de todas as áreas dos indígenas e dos quilombolas no Brasil, né? Que até hoje há uma confusão enorme, digamos assim, em torno disso, e por isso também a senadora Cátia Abreu faz tudo o que faz. A Cátia Abreu eu estou colocando como exemplo, mas tem outros políticos, outros banqueiros, outros tantos dos grandes, digamos assim, que cometem esse tipo de problemas. Outra questão assim que está na pauta dos movimentos está relacionada à matriz tecnológica, que era justamente isso que eu dizia assim do veneno, né? As grandes propriedades, elas utilizam muito veneno. Os pequenos agricultores e a agricultura familiar camponesa, esse projeto, eles querem ter uma matriz tecnológica que produza muito, que mantenha a quantidade, a qualidade, mas sem o uso de venenos e sem o uso de agrotóxico. Ou seja, de garantir uma produção que seja agroecológica, saudável, sem uso de veneno, sem uso de agrotóxico. E isso é possível porque já tem muitos experimentos relacionados a isso. A exemplo, nas áreas de assentamento, ou seja, das terras que são conquistadas com as lutas através pela reforma agrária, os assentados têm conseguido manter esse padrão, digamos assim, de produção, de produtividade, sem a utilização de venenos, né? Ou seja, existem muitos mecanismos, digamos assim, que podem ser usados, mas sem a utilização química, né? Outro elemento é essa que está ligada também à matriz tecnológica, que é de você passar da produção dos monocultivos, então, de poucos produtos, deve separar, por exemplo, de produzir grandes monocultivos de pinos e eucaliptos, por exemplo, que vai para exportação, para fazer pastas para o gado europeu, americano e etc. E junto vai a nossa água, né? Exportada a nossa água, mas de você continuar garantindo a produção do eucalipto, por exemplo, mas você priorizar a produção dos alimentos, né? Garantir a produção de alimentos com fartura, qualidade, baixo preço, enfim, e junto com isso garantir aí a soberania alimentar, né? Não só a produção de alimentos, mas a soberania também na decisão daquilo que você vai produzir, que está relacionada à decisão do que você vai comer, né? E da forma como vai produzir também. Junto com isso, já estou encerrando essa pauta aqui, a garantia de educação, ou seja, da gente enfrentar também o analfabetismo que há. No Brasil, no campo brasileiro, o analfabetismo, pasmem vocês, que não parece também, né, que não chega muito próximo à nossa realidade,
Mas o analfabetismo tem um índice muito alto, muito alto. Se você for pegar aqui também no estado do Rio de Janeiro, a gente vai aí, Araruama, Cabo Frio, né, que parecem que nem vivem gente brasileira mais, né, por conta das praias e tal, de muito estrangeiro, mas a população que vive ali no campo são a grande maioria analfabeta. Então, está junto, digamos assim, com essa necessidade da gente desenvolver um projeto que tenha um desenvolvimento no campo, mas acompanhado de acesso à educação de qualidade, a colocar a juventude que está no campo a ir para as universidades. Se vocês pegarem aí, digamos assim, for olhar para a realidade do campo brasileiro, não tem uma universidade no Brasil construída no campo brasileiro. Ou seja, a juventude tem acesso até, no máximo, em algumas regiões mais desenvolvidas, digamos assim, ao 2º grau, né, no campo. Mas se tem um jovem, por exemplo, que quer ir para a universidade, que quer continuar estudando, ele tem que sair, necessariamente tem que garantir condições de ir para a cidade. Porque na roça, né, para falar bem a linguagem nossa, ou no campo brasileiro, não tem nenhuma universidade construída. Então, como que você vai superar, né, o analfabetismo, mas também garantir acesso à universidade pela grande maioria da juventude, digamos assim? E como você vai continuar num processo de não desterritorializar, de evitar o êxodo rural, sem garantir que a juventude tenha acesso aos meios de educação no campo, né? Então, é um processo que não tem como você pensar diferente sem garantir isso. E, por último, essa questão ligada, então, à geração de emprego, de renda, agregar valor à produção dos produtos produzidos lá no meio rural, né? Se a gente for pegar vários exemplos, vou pegar um exemplo mais prático aí do leite, por exemplo, que é produzido no campo. Onde o pessoal consegue vender o leite in natura, vende a 50, 60 centavos o litro, quando vende bem, né? A Parmalat, por exemplo, passa recolhendo o leite do pessoal e paga isso, 40, 60 centavos, dependendo da região. Quando você vai comprar no supermercado, quanto que vocês pagam um litro de leite, né? É mais de R$2. Então, aí que a gente fala que é importante de haver mecanismos que seja construídas pequenas agroindústrias para que as famílias que produzem tenham condições de agregar valor aos seus produtos sem entregar para as grandes empresas, né? E com um custo tão baixo. Então, é importante, digamos assim, que pequenas agroindústrias sejam construídas, enfim, no meio rural, para que os pequenos produtores também tenham acesso, de fato, de garantir agregação de valor. E, com isso, também você garante, né, maior renda, garante maior geração de empregos, garante que a juventude permaneça no campo, com outros elementos aí em torno. Bom, então o que nós vemos assim hoje, a luta pela reforma agrária, digamos, no Brasil, e aí o MST, o movimento da qual eu faço parte, agora completa praticamente 30 anos, né, de organização, que o MST vem organizando desde final da década de 70, início dos anos 80, organizando os trabalhadores sem terra a fazer um processo de luta no sentido de conquistar, mais que tudo, fazer lutas organizadas no sentido de pressionar o Estado brasileiro para que ele cumpra, sobretudo, a Constituição Federal, que garante que a terra improdutiva, que não cumpre a função social dela, seja destinada para a reforma agrária, né? Então, nós vemos que tem todas as condições, digamos assim, de fazer esse processo de distribuição de terra, de democratização da terra, e junto com a distribuição de terra, avançar também para esse processo que nós chamamos de desenvolver
garantir condições para desenvolver o campo brasileiro, para organizar as comunidades. Então, nós vemos o processo de reforma agrária no Brasil não apenas como a distribuição de terras, mas vemos a reforma agrária como a distribuição de terras e um conjunto, então, de medidas que tem que ser tomado no campo, né? Como essa questão da educação, das pequenas agroindústrias, no sentido de mudar a matriz tecnológica aí, né, da produção, enfim, ou seja, o Estado brasileiro é que tem que tomar, de fato, essas medidas e esses mecanismos. Então, o que nós vemos assim é que a reforma agrária, na verdade, ela não tem a ver somente com os sem terra que vivem no campo, mas ela tem a ver com o conjunto da sociedade brasileira, tem a ver com a soberania do Brasil hoje. Então, quando nós vemos, digamos assim, né, esse projeto do agronegócio avançando para essa questão da concentração da terra, os bancos, as empresas internacionais se apropriando das terras brasileiras, quem está perdendo com isso é o conjunto do nosso país, ou seja, que a gente perde soberania e não avança, digamos assim, para resolver os problemas que a nossa população aí tem, né? E eu acho que quando vocês estão debatendo, digamos assim, as consequências sociais das decisões judiciais, eu acho que esse é um tema muito importante, principalmente para vocês que vão realizar o seu trabalho nos pequenos e médios municípios do interior aqui do estado, que isso está ligado diretamente. Quando nós falamos também em concentração de terra no Brasil, talvez o Baldez aborde um pouco mais isso, a concentração de terra ou a concentração nos pequenos e médios municípios de todo o país e também aqui no estado do Rio de Janeiro, ela está ligada à concentração de outros poderes, né? Normalmente o prefeito da cidade é o dono do maior contingente de latifúndio do país. Normalmente os seus filhos é que têm condições de ir para a cidade, para as universidades, estudar e tal, aí volta para ser o juiz da cidade. Então, essa questão está muito ligada a esse poder e a essa realidade que vocês vão encontrar necessariamente, felizmente ou infelizmente, né, com essa realidade aí que nós vivemos. Para encerrar, queria dar 2 exemplos assim para vocês da importância, né, de conhecer, de saber como é que se dá de fato essa realidade. Aqui no estado, se vocês devem ter ouvido falar de alguma forma, na usina Cambaíba, em Campos, que recentemente, início do ano passado, salvo engano, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, escreveu um livro, fez a denúncia, então, que os fornos da usina Cambaíba, lá em Campos, teriam sido utilizados no período da ditadura militar para incinerarem corpos de militantes que lutavam contra o regime militar no Brasil no período da ditadura militar. Essa usina está totalmente desativada, assim, né, economicamente, politicamente e tal, mas ela teve sempre uma simbologia muito importante, muito forte ali em Campos. Econômica, política, militar e assim por diante, né? Essa área, as terras da usina Cambaíba, elas são fruto de disputa para que seja realizada a reforma agrária nas terras dela. Ela possui 3.500 hectares de terra, totalmente desativada, não produz nada, as estruturas estão lá, tudo caindo, a gente tem até medo que caia uma hora, alguma parte lá na cabeça das pessoas, mas ela está há 14 anos em disputa judicial ali para que seja realizada a reforma agrária naquela terra. Em novembro, dia 2 de novembro do ano passado, 2012, as famílias voltaram a se organizar, enfim, voltaram a ocupar parte daquela terra, no sentido de pressionar também para que seja realizado lá o assentamento, distribuído as terras, desapropriado lá. No início desse ano, que é o segundo exemplo que eu queria dar para vocês, um companheiro nosso
dirigente do MST, militante, assentado, um nordestino, que estava já vivendo há muitos anos aí em Campos, já estava assentado também numa outra usina lá na das terras da usina São João. O Cícero foi assassinado, né, pelos jagunços ali que eram ex-trabalhadores da própria usina Cambaíba, o mataram, o assassinaram. E a coisa continua totalmente impune, né? Ou seja, o poder local ali é de uma profundidade, digamos assim, na organização, enfim, que é importante que a juventude que está entrando agora para esse trabalho tenha sensibilidade, de fato, para olhar o conjunto desses problemas que há, no sentido de também perceber ali, para além das injustiças, digamos assim, que os usineiros sempre cometeram, mas também de ver a necessidade, por outro lado, que as famílias têm, no sentido de ter a terra, de produzir, de morarem, de, enfim, seguirem suas vidas. Bom, espero que a gente possa debater, conversar, ter mais espaços aí para a gente ir aprofundando também esses temas. Por hora, muito obrigada, então.